Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigos do Israel no caminho. Que bom vocês estão nos recebendo de novo no vosso telefone, no vosso computador, na tua casa. Aliás, que bom que eu posso entrar na tua casa. Eu, Sam Stachler, me convidei para entrar na tua casa. E sabe o que aconteceu? Eu trouxe de volta comigo a Ivani Camargo. Ivani, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Sami, Shabbat Shalom a todos aí do canal do Caminho. Obrigada por estarem ouvindo o nosso papo aqui. É isso aí, e é um bate-papo. O gostoso desses bate-papo é que a gente consegue transmitir essência de Torá, de essência de palavra de Deus, através de uma conversa. Eu sempre digo de que nós somos comentaristas, nós não somos estudiosos. A gente lê, tira proveito da leitura e levamos adiante. E essa semana, a Paraxá se chama Mishpatim, estatutos, ordenanças. E ela está em Êxodo, Shmot, capítulo 21, de 1 até o capítulo 24, 18. Estará profeta Jeremias 34, do versículo 8 ao 22, e ainda o 33, de 25 ao 26. No Brit Hadashah, a nova aliança, nós temos Matitial 5, de 38 a 42. E o Salmo 72, dentro da coleção dos Teilim, são 150 salmos que a gente consegue ler uma vez por mês, se você quiser, 5 de cada dia. Olha que maravilha! Você lendo 5 salmos de cada dia, todos os meses você lê o livro de salmos inteiro. Mas olha só que genial, gente. Essa paraxá se chama Mishpatim porque ela começa dizendo assim: estes são os estatutos que lhes proporás. E Deus dá uma lista de estatutos, né, Ivani? Aonde Pois ele é. põe de uma maneira muito clara aquilo que ele quer que aconteça. E é interessante que Êxodo 24, 3 diz: veio, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Eterno em todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Eterno falou, faremos. Olha o tamanho do compromisso. Eram estatutos, eram ordens, e o povo diz lá: yeah, vamos nessa. E Moisés toma o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Eterno, faremos e obedeceremos. De novo, vamos lá. Agora, pessoal, detalhe importantíssimo. Na época de Êxodo 21, o livro da aliança é o que nós conhecemos como Sefer HaBritot, a Bíblia inteira. Só que naquele momento, a aliança estava somente em cima da Torá, do Pentateuco. Então, é isso que o povo disse: obedeceremos. Então, o que acontece? Quando Deus propõe uma aliança, ele envolve sangue, porque é o compromisso que Deus tem através do tempo, né, Ivani? É verdade. Olha só, versículo 8 diz: então tomou Moshe aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Eterno fez convosco a respeito de todas estas palavras. Ivani, são todas, não dá para escolher nenhuma? Todas. O duro que não dá, né, para escolher nenhuma. Mas você sabe, Sami, que eu gostei de ler todas as palavras, porque eu fiquei pensando que essas leis têm um papel muito importante na vida da gente, que assim, mostrar a misericórdia de Deus contra a nossa própria natureza, né? A própria natureza humana que atrapalha, que faz tudo errado, que é egoísta, só pensa em si e tal. Então, sabe quando eu penso que tudo isso que a gente não consegue cumprir, mas que Deus faz a parte dele sempre, é uma forma de nos proteger de toda a maldade, de todo o pecado que existe em nós, né? É bom que você colocou desse jeito, Ivani, porque várias vezes Deus vira para nós e diz assim: eu quero ser teu Deus, vocês são meu povo. Opa, peraí.
Deus está me convidando para ser o povo dele. E ele diz Pois assim, é. sim, por favor. É uma forma de dizer, chega mais, né? Pois Só é. que, olha só que loucura. O povo prometeu que ia fazer tudo o que Deus disse. E lá vai a natureza humana, como você colocou. Jeremias 34, versículo 16, Deus olha através dos olhos do profeta Jeremias e diz, versículo 16: Mudaste, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um a seu servo e cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinham despedido fogo, e os sujeitastes para que fossem vossos servos e servas. Eu quero lembrar vocês de que nós, povo de Israel, estávamos no Egito. A palavra bíblica de Egito é Mitzrayim, apertado, acanhado, difícil, complicado. E, de Ah, repente, Deus nos tira daquela meleca e nos dá a liberdade. Mas a desobediência traz de volta o peso do pecado. E aí é que vem realmente uma sequência de desabafos de Deus a partir do versículo 17, ainda de Jeremias 34, aonde Jesus falando, Yeshua falando, lembre-se de que a Bíblia toda é inspirada por Deus. Então, não há outro que a escreveu a não ser o Espírito que o Eterno pôs em cada um desses profetas. Então, vamos lá. Yeshua falando através de Jeremias, a versículo 17 em diante, diz: Portanto, assim diz o Eterno, vós não me obedecestes para apregoares a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade. Olha só, Deus quer essa liberdade, para que nós sejamos amplos, vivamos em abundância. Mas o versículo 18 diz: Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, perdão, deram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Lembrem-se que na época de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números, as alianças eram feitas através de partir uma reza, um carneiro, alguma coisa, e se andava no meio. Tinha um uhum. movimento de sangue. Mas, gente, a nossa dureza de coração é que atrapalha tudo, como você colocou, Ivani, nos proteger de nós mesmos, né? Como é Pois difícil a é. gente lembrar daquilo que a gente combina fazer diante de Deus, né, Ivani? Pois é, essa natureza humana atrapalha mesmo, porque mesmo nessa aqui quando Jeremias fala, você vê que mesmo eles se rebelando, mesmo eles não se arrependendo, o que que Deus fala? Restaurarei a sorte deles e deles me apiedarei. Quer dizer, apesar da nossa natureza, apesar de nossa dureza de coração, quando Deus resolve agir, ele age, e quando ele promete, quando ele faz essas promessas, ele não deixa de cumprir, não é isso? Então, a parte dele está sempre feita. É nós Sempre, que temos. sempre. Agora, olha só. Deus olha e diz assim: bom, legal, vocês prometeram que fariam, vocês disseram que fariam, mas não fizeram. Então, eu já vi de que o pergaminho da Torá é bom para ler, mas não é bom para praticar. Então, o que que eu quero? Eu quero que vocês sejam o meu povo, mas eu continuo sendo Kadosh, santo. Eu quero que vocês também sejam santos. Então, Jeremias, lá em Jeremias 31, diz: Eis aí vem dias, diz o Adonai, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor. Então veja,
o Senhor falando através da boca de Jeremias, né? E é importante, o povo desobedeceu. Deus queria ser o nosso Deus, ele propôs um casamento e nós desprezamos. Aí Deus diz assim, tá bom, Brit Hadashah, e é o que está escrito no texto original, a nova aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. E aí vem, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Gente, Deus nos quer o tempo inteiro do lado dele. Ele faz questão de que nós estejamos com ele. E qual é a nossa parte? Escrever isso no coração. É, é interessante isso, porque, Ivani, você acha que Deus se arrepende? Deus se arrepende? Lógico que não. Ele é Deus. No Ele momento que, faz. no momento que ele se arrepender, ele simplesmente vai olhar e vai dizer assim: finalmente esse povo acordou. Então, é isso que eu acho que é importante. Mas Jeremias 33 insiste em dizer de uma maneira muito clara: olha só, Ivani, e eu quero que você comente esse Fale. pedacinho, logo depois que eu falar. Jeremias 33, a partir do versículo 25, diz assim: assim diz o Eterno, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer e não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiadarei. É como você tinha dito, Ivani. Pois é, ele sempre restaura a sorte dos seus, do seu povo, né? Então, assim, eu penso tanto nessas alianças que Deus fez. Deus fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó, fez aliança com Moisés, fez aliança com Davi. Mas a aliança que veio para ficar mesmo foi a aliança com Yeshua, não é? Essa... É isso aí que a gente precisa entender. Se nós não mantivermos a aliança original, Deus, cheio de amor e querendo que nós sejamos do lado dele, ele nos propõe uma nova aliança. E olha só, Mateus 26, Matitial 26, Yeshua, o Mashiach vivo de Israel, aquele que foi ungido, ele vira para o povo, no meio do Seder de Pessah, que seria a última refeição com os seus discípulos, ele diz assim, enquanto comiam, tomou Yeshua um pão e abençoou e partiu, e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, este é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Brit Hadashah, da nova aliança, Aliança. derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Gente, é, é impactante ver o amor de Deus colocado em prática. Não é isso aí, Ivani? Pois é, pensa que ele entregou seu próprio filho para vir e viver essas coisas que ele sabia da nossa natureza, é claro, Deus sabe de tudo da nossa natureza humana, mas fez Jesus viver humanamente essas questões para depois poder é, vencê-las, e aí vencê-las por nós. Assim, só assim eu poderia ter essa nova aliança inscrita dentro do nosso coração, né? Porque daí Deus também mandou o Espírito Santo para ajudar a gente a cumprir, quer dizer, não tem jeito, Deus falou, olha, eu mando meu filho para vencer todas as iniquidades, eu mando meu Espírito para ajudar vocês nas suas fraquezas. Esse é um Deus maravilhoso que faz tudo mesmo, né? Você tocou num ponto importantíssimo. Legal. Yeshua foi lá e nos deu o Brit Hadashah, a nova aliança. Ele já sabia de que nós continuamos sendo um povo de dura serviço. A gente é teimoso, a gente Sim, sem querer sabe? fazer
Eu acho engraçado do jeito que você colocou, nos proteger de nós mesmos, né? Mas Aham. aí, Yeshua não faz nada pela metade. Aliás, o Eterno não faz nada pela metade, porque realmente ele nos dá o Consolador, o Ruach HaKadosh, o Ruach Elohim, aquele Ruach que estava lá em Bereshit primeiro, no primeiro livro de Gênesis, o Ruach já estava lá, ele já era parte de. E João 16, o versículo 7 é bem claro. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu Uhum. for, eu o enviarei. Então, a obra dele é perfeita. Ele Per- mexe no nosso coração, nos dá uma nova aliança para que a aliança esteja gravada no nosso coração e ainda nos dá o Ruach para poder firmar isso tudo. Ivani, Pois é. o mais que ele precisava fazer para ver se a gente finalmente se rende à grandeza dele? Mas esse amor tão grande não constrange a gente, Sami? Sabe, assim, eu acho que esse amor tão grande constrange a gente, é que a gente não consegue sozinho fazer isso, ainda bem que Deus mandou o Consolador, mandou o Espírito Santo dele para nos ajudar a fazer aquilo que ele quer. E além disso, assim, Deus nunca precisou da gente, ele quer que a gente participe com ele de todos os planos, de todas as ideias, de todos. Então, assim, esse amor me constrange, de verdade me constrange, sabe? Nem sempre a gente consegue fazer tudo o que ele quer, mas ele me constrange a querer fazer, sabe? A querer fazer as coisas que ele propõe na sua palavra e que ele sempre nos lembra disso, né? Pessoal, eu acho de que nós estamos fazendo uma revisão importantíssima sobre como é que Deus queria que nós cumpríssemos os estatutos que ele nos deu. E ele põe de uma maneira muito clara. Eu vou colocar isso no coração de vocês, estampar no coração de vocês. Aí eu vejo de que Isaías faz uma promessa, Isaías 7, versículo 14, ele diz assim: Portanto, o Adonai, o Senhor, mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, olha que palavra bonita. Portanto, o Adonai mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel, em hebraico, é Deus conosco. De novo, e mais uma vez, e repetidamente, Deus diz assim: Eu quero vocês junto de mim, eu quero vocês junto de mim. E nisso se Aleluia. confirma lá em Mateus 1, aonde diz que a Virgem conceberá. Olha, de novo essa palavra que está difícil de dizer. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Gente, os estatutos, as ordenanças que Deus nos deu, não somente no que está no texto de Êxodo 21, e aliás, sempre repito, importante, nós dizemos da onde vêm esses textos para que vocês leiam, sejam realmente estudiosos, mas não somente estes estatutos, os estatutos que começam em Gênesis, em Bereshit, e vão até Apocalipse, eles são todos para nós. Veja que, usando as suas palavras, Ivani, o amor de Deus nos constrange. Então, que neste Shabat Mishpatim, que neste Shabat, onde nós lemos as ordenanças, nós tenhamos o ânimo, a disposição de dizer: eu preciso de ti dentro do meu coração. Amém. Uhum. Simplesmente passageiro, eu preciso que você more no meu coração. Que este Emanuel seja presente na nossa caminhada, porque senão é nossa vontade, a nossa vontade é de dura serviço. É isso? É verdade, Sami, é verdade. É, não tem uma outra forma de fazer isso, a não ser quando Deus coloca a sua própria natureza dentro de nós mesmos, a sua própria natureza para vencer, vencer a nossa. E é maravilhoso ver como Deus fez tudo por nós, fez tudo e continua fazendo. E Ele ainda é um Deus que quer que a gente lembre disso tudo, né? Ele deixou festas, ele deixou uma ceia, uma aliança, que é onde a gente come e bebe. É um Deus alegre, é um Deus que
quer que a gente comemore com ele todo o amor que ele tem pela gente. Então, isso faz da vontade de seguir aquilo que Deus fala. É por isso que ele nos dá o Shabat. É por isso que ele nos dá Amém. o Shabat. Por quê? A gente parar, olhar e dizer assim, meu, quanta coisa Deus me deu. E o que que eu dei para ele? Que seja realmente o teu tempo de reflexão nesse Shabat Mishpatim. Que você possa realmente parar para sentir o amor de Deus e pedir em arrependimento para que ele venha morar dentro de ti. Porque sem esse arrependimento, você continua sendo dura serviço e deixa de ouvir. Ouça, Shema Israel. Ouve, ó Israel. A cada um de todos vocês, a alegria de dizer, oramos pela paz de Jerusalém. Mas, acima de tudo, que a paz de Deus entre os nossos corações e nos dê a alegria de sermos tua morada. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, pessoal! Shabbat Shalom, pessoal.